colegas, estamos de volta para mais um episódio do ABDT Memória Viva, o nosso programa que busca mostrar para toda a comunidade jurídica nacional e internacional um pouco da vida, da história, da biografia dos grandes nomes que compõem a Academia Brasileira de Direito do Trabalho. E hoje eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de conversar no Memória Viva com o nosso presidente atual da Academia Brasileira de Trabalho, ele que está num segundo mandato, ele já era presidente honorário e tornou-se novamente presidente efetivo, o meu estimado amigo, colega e confrade, o ministro Alexandre Agra Belmonte. Meu estimado amigo Agra, que bom tê-lo aqui no Memória Viva. Salve, Rodolfo. Muito obrigado pela acolhida. Com certeza, você, que já foi presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, tem aí uma grande experiência para poder compreender e entender tudo aquilo que nós estamos passando nesses novos tempos, né? São tempos interessantes, mas o bom mesmo, bem ou mal, é a gente lembrar como foi a nossa trajetória até chegar aqui, não é? Exatamente. E a ideia do Memória Viva é justamente permitir com que a comunidade jurídica nacional e internacional conheça cada um dos membros. Então, eu gostaria que o nosso presidente, nosso confrade, nosso ministro Alexandre Agra Belmonte retornasse e dissesse para nós como é que tudo começou. Quando você nasceu, onde foram seus estudos fundamentais, sua formação jurídica. Diga para o pessoal que está querendo se conhecer mais. Nasci no Rio de Janeiro, em 1959. Eu estudei em vários colégios, estudei no Colégio São Bento, estudei no Colégio Anderson, e depois a graduação eu fiz na Universidade Gama Filho. A Universidade Gama Filho era uma universidade, na época, que ela tinha um modelo americano, né? Ela investia em todos os esportes, e muita gente que se destacava nos esportes não pagava os seus estudos. Era uma faculdade que também, uma universidade, perdão, que se destacava tanto na medicina, tinha um dos melhores, um dos mais equipados ambientes para estudo e até para operações, e também se destacava no direito. O ministro Gama Filho ainda era vivo naquela ocasião, e grandes juristas eram doutrinadores, professores, e era uma grande faculdade. Eu fiz ali o meu estudo de direito e foi ali que eu percebi que era definitivamente aquilo que eu queria, né? Porque às vezes acontece da gente ingressar, estudar uma determinada coisa e chega num determinado ponto que aquilo não evolui, aquilo já não diz nada para a gente. Mas não foi o caso. Pelo contrário, eu acabei me apaixonando realmente pelo direito. E me apaixonei de tal forma que logo em seguida a ter me formado, eu já trabalhava, com certeza, logo em seguida a ter me formado, um ano depois eu fui fazer pós-graduação. Eu fiz. Não fiz pós-graduação logo em seguida, não. Andei trabalhando, fazendo alguns cursos. Mais adiante foi que eu fiz pós-graduação. A pós-graduação que eu fiz foi na Universidade Federal Fluminense, em Direito Privado, porque era a minha área de atuação. Eu atuava muito na área do direito imobiliário, direito de família, e por conta do direito imobiliário, eu acabava advogando na área trabalhista, porque os empresários tinham problemas trabalhistas e a forma de resolver problemas relacionados à construção civil, etc. e tal, era buscando essa advocacia trabalhista. Daí eu até passei, fui advogado da Warner Music, etc. Mas sempre conciliando. Na verdade, o direito civil com o direito do trabalho sempre foi
foram as minhas duas paixões. Olha, Na faculdade. compartilhamos essa paixão aqui no direito civil e direito do trabalho. E eu estou achando o máximo ver como essa sua descoberta do direito e do direito do trabalho, e fazendo, já advogando também na área trabalhista, e aí a justiça do trabalho vai surgindo para você como um horizonte quando? Me explique mais. Olha, eu sempre fiquei muito incomodado com a ideia, ainda no Código de 1916, que o direito civil era regulado pelo princípio da igualdade e que o direito do trabalho é regulado pelo princípio da proteção. Lógico, né, que o trabalhador ele precisa ter proteção, o empresário precisa de proteção em outros níveis, né? Agora, no relacionamento entre empregado e empregador, quem precisa de proteção, evidentemente, é o trabalhador, pelo menos no plano individual. O empresário pode ter seus problemas que ele deve discutir com outros setores, com o setor governamental, quanto a impostos e outras situações mais de dificuldade para ele poder desenvolver a sua atividade. Mas eu sempre procurei aproximar um do outro, era isso que eu queria dizer. Eu sempre procurei aproximar o direito civil, o direito do trabalho, o direito do trabalho, o direito civil. Por quê? Porque eu sempre achei que, em primeiro lugar, quando a gente fala em compensação, quando a gente fala em teoria da imprevisão, quando a gente fala em fraude, quando a gente fala em contrato, quando fala em responsabilidade civil, tudo isso está regulado no direito civil, né? No Código Civil e aplicável subsidiariamente à CLT. Até hoje nós aplicamos, por exemplo, em se tratando de dano de natureza extrapatrimonial e também até de dano material, normas do Código Civil, não há como, porque a CLT ela é omissa em várias passagens. Agora, a partir do momento que nós aplicamos essas noções de direito civil numa relação trabalhista, a gente precisa adequá-la às características da relação de trabalho, porque a relação de trabalho ela não tem as mesmas características de uma relação de locação, de locação residencial, de uma locação comercial, ela não tem nada a ver com questões relacionadas à incorporação, com questões de família. Há elos de ligação, sim, porque o direito é um todo, mas é preciso que nós possamos fazer essas adaptações. Essa interação, é o diálogo das fontes, que é muito importante. Sem sombra de dúvida. Mas eu quero entender agora como é que surgiu a perspectiva da magistratura trabalhista para ti. Me conte como foi seu concurso, como é que foi essa preparação, como é que foi a sua carreira. Olha, foi uma coisa muito interessante, porque um belo dia, eu trabalhava com meu pai, ele fazia uma coisa, eu fazia outra. Mas trabalhava com ele, nós éramos sócios e meu pai sempre quis que eu fizesse concurso. E eu relutava um pouco, né, para fazer concurso, porque eu estava achando bastante interessante a advocacia naquele momento. Para você ter uma ideia, eu fiz a incorporação daquele Pátio Brasil lá em Brasília como advogado. Aquilo era um Sensacional. estacionamento que pertencia a um grupo de gregos e me contrataram para poder fazer toda a normatividade relacionada à transformação daquele espaço, daquele estacionamento em um shopping center e acabou que isso aconteceu. Mas, então, meu pai sempre achou, não, olha, eu tive um problema de acidente, e se eu ficar doente, como é que fica? E eu acabei achando que devia mesmo fazer concurso, fiz concurso para juiz de Estado. E passei na primeira prova, prova de Direito Civil, com 92. Uau! 92. A de penal, 50. Mas passou? Raspando, né? E talvez até tenha tirado menos e alguém arredondou ali. Para mim, não sei, estavam precisando de juiz na época. E na época o concurso para juiz do Estado era assim, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, você fazia uma prova na área civil, outra prova na área penal, e depois, então, eram provas escritas, aí vinham as provas orais de administrativo, tributário e etc. e tal. E eu não fui fazer as outras provas. Oh. Eu fiquei
duas primeiras, porque veio, então, o concurso para a Justiça do Trabalho e eu resolvi fazer o concurso para a Justiça do Trabalho. Mas foi interessante que eu fiz o concurso, o primeiro concurso que eu fiz, passei na primeira prova, passei na segunda, quando chegou na prova de sentença, tomei pau. Oh, E passei na primeira e na segunda com notas altíssimas. altíssimas. Aí, ano seguinte, novo concurso, a mesma coisa Mesma aconteceu. coisa. Tinha Aí que eu, desenvolver a linguagem do magistrado, talvez. a essa altura eu já dava aula na Universidade de Santa Úrsula e dava aula num curso preparatório para juiz. E eu tomando pau em concurso, não estava mais me sentindo à vontade de dar aula Uhum. em curso. Imagina, estou dando aula no curso, embora a aula que eu desse fosse direito civil, dava aula de direito civil. Mas aquele professor que está lá dando aula não passou, olha que situação é, É pagante, né? meu constrangedor. Aí eu resolvi não fazer mais o concurso. E um desembargador atualmente, que na época era advogado, mas conhecido meu, fez a minha inscrição, olha só, fez a minha inscrição no concurso, ele é o responsável por eu, hoje em dia, ser magistrado. Ele fez a inscrição e no dia da aula falou, está aqui a inscrição, porque eu já tinha dito a ele que não queria fazer. Ele era meu aluno no curso, né? E ele fez a inscrição para mim. E, pasme, eu passei em primeiro lugar. Maravilha! E foi assim que eu me tornei magistrado. E para mim, Em realmente, que foi... ano? Como? Em que ano? Foi em 1993. 93. 1993. É. 2 anos do meu. Eu sou de 95, olha só. Um, dois. 1993. Eu tinha comprado um apartamento há pouco tempo, como advogado em Ipanema, ou seja, a profissão de advogado estava dando resultado. É, E a partir dali, a partir do momento que eu passei no concurso, eu tive que vender carro, fiquei 2 anos numa situação de é, adaptação bastante complicada. Mas olha, compensou tremendamente. claro. Dali para frente, tempos depois, eu acabei exercendo, quer dizer, voltei a dar aula, voltei a ser professor, fui professor, inclusive, da Unirio, da Universidade Federal, e fui diretor da universidade, né? Centro Universitário da cidade, por mais ou menos 6 anos. O que muito me gratificou, fizemos muitos eventos, consegui até naquela época resgatar uma pessoa que estava esquecida, que foi o ministro Arnaldo Sequindi. Naquele momento, por alguma razão do destino, ele mesmo estava mais recolhido e não sei por quê, não se estava dando a ele a devida importância que ele Visibilidade. merecia, né? Isso foi um pouquinho antes da emenda constitucional número 45, me lembro, de 2004. Foi a vez que eu o chamei, então, para ele fazer uma palestra magna lá na universidade. Olha, foi um sucesso. Foi um sucesso e vários juízes do Rio de Janeiro, do Tribunal do Trabalho, foram. E aí eles passaram a chamar o Susequinde, porque acho que eles achavam que o Susequinde ele ou não dava mais palestra, ou que ele já tinha uma determinada idade, sei lá o Então, que que era, e ele estava esquecido. E aí aquilo renovou o ministro Susequinde, que foi quem acabou me trazendo para a Academia Brasileira de Direito do Trabalho. e vamos falar então sobre isso. Como é que foi a sua vinda à Academia Brasileira de Trabalho e ascendendo, inclusive, à presidência por 2 mandatos? Olha, a Academia Brasileira de Direito do Trabalho, eu recebi até com surpresa, embora com alegria, o convite do ministro Susequinde, do Arion Romita, e tinha Famoso, uma né? terceira pessoa que eu não me lembro quem foi. Mas o ministro ligou para mim: olha, eu estou indicando o seu nome, a academia, etc. e tal, isso e aquilo. E eu já vou dizer que eu tenho certeza que não vai ter concorrente, e pior que não teve mesmo. Uhum. Foi antes da emenda Lima.
É verdade, é Um dia verdade. tem que ter. Em que ano foi mesmo? Foi em 2004. 2004. Em 2004, durante o ano da reforma do Judiciário. Exatamente. A Exatamente emenda naquele quarenta e ano. cinco é de 31 de dezembro de 2004. 31 de dezembro, foi naquele ano. Deve ter sido antes de 31 de dezembro, evidentemente, eu não me É. lembro. Mas com muita alegria, e pouco tempo depois, então, me colocaram como coordenador daqui da região do Rio de Janeiro, era Rio de Janeiro e Espírito Santo. E já que me colocaram como coordenador, eu tenho a impressão, era a ministra Peduzzi, era presidente, e logo em seguida a ministra Peduzzi, o presidente foi o Jorge De Genot, novo. de Souza Franco Filho. E aí eu resolvi fazer um evento aqui no Rio de Janeiro, um grande evento, que acabou sendo sobre direito desportivo. E trouxe para o Rio de Janeiro, na época, vários ministros do TST e várias autoridades em direito desportivo. Passado o tempo, fiz também um evento grande aqui, você teve presente, que foi um evento reunindo os acadêmicos aqui no Rio de Janeiro, né? Foi. Belíssimo. Que nós até finalizamos na casa do Ney Prado, se eu não me engano. Sim, foi belíssimo o evento. Foi um evento bastante interessante aqui no Rio de Janeiro. Bom, enfim, passou o tempo, presidências se sucederam, do professor Nelson Manriche, sua, do Valdir e do Lima Teixeira, e finalmente eu fui surpreendido com a proposta de ser presidente, um pouco antes da pandemia, e aconteceu de eu ter sido eleito e meu mandato ter se realizado todo ele durante a pandemia, É né? verdade, verdade. Bom, Foi, aquele foi um primeiro grande mandato desafio. foi durante toda a pandemia. No entanto, nós conseguimos realizar 206 eventos na época, Verdade. com várias conferências, café da manhã e outras de entrevistas, cursos que nós realizamos. Eu acho que talvez nós tenhamos otimizado mais o tempo. Sim, Durante a pandemia, a gente conseguia fazer 5, 6 coisas ao mesmo é tempo. verdade. Teve um congresso, por exemplo, que nós fizemos, que foi o congresso da academia, e que foi internacional, no Brasil e na Espanha, se eu não me engano. Brasil, Espanha e tinha um outro país. E que as conferências eram de madrugada, porque na Europa o horário era completamente diferente. A diferença era de 4 ou 5 horas, né, naquele tempo, e tinha determinadas palestras que começavam 2 horas da manhã aqui no Brasil, 2, 3 horas da manhã aqui no Brasil. Mas, de qualquer maneira, olha, foi muito gratificante. E mais gratificante ainda essa possibilidade agora de poder exercer um mandato presencial. Verdade. Eu queria que você falasse um pouco também para todos e todas que estão nos ouvindo sobre a sua produção acadêmica. É muito importante conhecer não somente o magistrado, o ministro, o acadêmico, mas o intelectual Alexandre Aga Belmonte. Rodolfo, a minha primeira obra, vamos dizer assim, meu primeiro livro foi sobre shopping center. Foi um livro, na época, de direito comercial. A gente não chamava de direito empresarial, como chama hoje em dia, era direito comercial. E eu fiquei muito aflito com a ideia da qualificação do ocupante de um espaço em shopping center, porque o shopping center ele é de um único dono, né, ou de um grupo, que constrói aquele empreendimento com valores que arrecada dos interessados. Só que, uma vez pronto o empreendimento, em vez do sujeito receber um contrato de compra e venda do espaço para o qual ele investiu, ele recebe um contrato de locação.
E eu achava muito estranho esse tipo de procedimento, porque era o que acontecia na época, e resolvi fazer pesquisa a respeito. E essa pesquisa resultou, então, nesse livro, A Natureza Jurídica dos Shopping Centers. E, na época, havia uma divisão de entendimentos, de compreensões. Havia quem entendesse tratar-se de sociedade em conta de participação, né, em que havia um sócio oculto. O sócio oculto era o investidor, havia e tinha o sócio ostensivo, né? Aliás, o sócio ostensivo era o lojista, o sócio oculto era justamente o empreendedor do shopping. Havia quem entendesse tratar-se de locação e havia quem entendesse tratar-se de compra e venda. Eu pesquisei o assunto, na época até o Orlando Gomes, da sua terra, da Bahia, tinha o entendimento de que se tratava de locação. Caio Mário, Caio Pereira, Mário Pereira também entendia que se tratava de locação. No meu entendimento, era uma sociedade em conta de participação. Mas a tese que acabou vingando não foi nem a da compra e venda, nem a da sociedade em conta de participação, e nem a da compra e venda com sociedade em conta de participação. Por que compra e venda? Porque o sujeito investia na construção e aí deveria receber um contrato de compra e venda. E por que sociedade em conta de participação? Porque naquele shopping center todo mundo que ocupa espaço paga o aluguel percentual, ou seja, paga uma percentagem daquilo que ele ofere para o administrador do shopping, né? Para o proprietário do shopping. Então, por isso, sociedade de conta de participação. Mas o legislador, o nosso Congresso Nacional, entendeu que aquilo era uma relação de locação. Hoje em dia, talvez eu até concorde com isso, mas na época, o meu entendimento, a minha compreensão era diferente. Bom, passou o tempo e eu, no exercício da magistratura, e eu já era magistrado, eu comecei a me encantar muito pelos danos extrapatrimoniais, que na Sim, época a gente chamava simplesmente, de forma genérica, de dano moral. Tive algumas questões, isso, a Constituição de 88, ela quebrou a barreira que existia na época a respeito do dano moral, com relação à possibilidade de você postular em juízo dano moral puro, ou seja, independentemente de ter um prejuízo material, independentemente de ter um prejuízo patrimonial. Isso mudou completamente as ideias de postulação a respeito. Quem não fazia passou a pedir indenização por danos morais em várias situações em que entendia ter havido uma dor sentimental por conta de uma ofensa a direito da personalidade. E havia uma celeuma muito grande na época, vinda da própria Justiça do Trabalho, no sentido de que aquilo não era de competência da Justiça do Trabalho, que aquilo era de competência da Justiça Comum. E enxergava isso dessa maneira porque não conseguia enxergar essa vertente da jurisprudência e da doutrina, não conseguia enxergar que, na verdade, existia um dano moral específico decorrente das relações de trabalho e que não se confundia com dano moral que poderia existir em outras relações. De qualquer maneira, qualquer conflito que decorresse disso decorria de uma relação de trabalho e deveria ser julgada pela Justiça do Trabalho. E eu me dediquei, então, a fazer um livro sobre isso. Mas antes desse livro, eu dava aula, ainda como advogado, um pouco antes desse livro, ainda como advogado, eu dava aula de Direito Civil em curso preparatório para a Magistratura do Trabalho. E continuei dando essas aulas depois que eu ingressei na magistratura. E havia uma dificuldade muito grande, não sei porquê, dos alunos desses cursos de entenderem os exemplos de direito civil na matéria que eu dava, que era de direito civil. E eu via que o pessoal ficava boiando. E aí eu comecei, então, a dar exemplos de direito do trabalho para
demonstrar como que o direito civil poderia ser aplicado ao direito do trabalho. Então, a compensação sob a ótica trabalhista, a retenção sob a ótica trabalhista, a subsidiariedade, solidariedade sob a ótica trabalhista e vai por aí afora. E o pessoal passou a entender e eu acabei publicando, então, um livro sobre isso. E foi muito interessante, porque foi quando eu conheci o ministro Arnaldo Sequindi. E por quê? Eu tinha aquele livro pronto e levei para um editor. Eu já era magistrado quando levei para o editor, mas eu era magistrado, eu devia ser magistrado há 1 ou 2 anos, não me lembro. E eu levei, então, para o editor o livro. Isso foi, se eu não me engano, em 94. Passei no concurso em 93, foi em 94. E levei, então, para o editor, não faço nada sem consultar o meu conselho editorial. O senhor deixa aqui a sua prova, era um calhamaço, né? Que não tínhamos aqui arquivos de computador, É era um verdade. calhamaço de folha, e eu deixei, então, até que eu recebo um telefonema do ministro Arnaldo Sequindi, que eu não conhecia. Levei até um susto. Por que o ministro está ligando para mim? Uhum. E aí ele, Belmonte, etc. e tal, eu recebi aqui um estudo seu sobre curso de Direito Civil para concursos. Eu quero dizer que eu gostei muito, nós aprovamos no Conselho Editorial, eu sou presidente do Conselho Editorial, que é composto por fulano, beltrano, cicrano, um monte de gente de direito civil. Aliás, e só tinha ele da área trabalhista, embora ele fosse o presidente do conselho. Mas eu queria dizer que eu gostei muito, esse estudo é mais profundo e, por isso, eu acho que você deve mudar o nome, porque não é um livro de curso para concurso, é um livro de doutrina. Então, acho que você devia mudar o nome e vou sugerir para você o nome, porque se deu sorte para mim, vai dar para você também. Instituições, Uhum. porque ele tinha instituições de direito Exato, eu do trabalho, trabalho. né? De direito do trabalho. Aí ele deu o nome, Instituições Civis no Aplicados à direito do relação de trabalho. trabalho, no direito do trabalho. E foi assim que esse livro saiu. Aí depois, em 98, esse outro que eu me referi, de danos morais, na primeira edição, que foi se transformando, e hoje em dia, na verdade, são 2 livros. Um sobre curso de responsabilidade, curso Danos de extrapatrimoniais. responsabilidade patrimonial e o outro de danos extrapatrimoniais. É, O livro sensacional. deveria estar hoje, na verdade, na 10ª edição. Mas como o de dano moral ficou para trás, ele se transformou em 2, então reabriu novamente Entendi a os vontade. números de edições. E aí, pegando agora, eu queria falar um pouco agora sobre o magistrado. Agora, só para completar, e eu acabei escrevendo outros livros, um que me, me causou muita alegria, porque sabe o que é você escrever um livro com paixão? Sei, é um filho Foi querido. interessante, foi gostoso escrever aquele livro, né? Nunca, os outros não, foi objeto de pesquisa. Esse não, esse foi um livro assim que foi gostoso escrever, que foi liberdade de pensamento, né? Nas relações de trabalho. Na verdade, liberdade de expressão, e etc. As liberdades intelectuais, nas relações de trabalho. Teve o de monitoramento da correspondência eletrônica, que na época, monitoramento de correspondência eletrônica era alguma coisa muito interessante. Hoje em dia, a revolução tecnológica levou a outro patamar. Mas aquele de monitoramento da correspondência eletrônica acabou sendo a tese utilizada pelo TST para decidir questão dividindo a correspondência eletrônica em correspondência corporativa e correspondência Isso. de natureza pessoal. Mas é isso, era só para completar. Não, não, sensacional. Isso gerou. Lembro de um acordo memorável lá do nosso saudoso confrade da Lazen, né? Sem sombra de dúvida, foi um tema referencial. E E você aí, sabe como é que foi? ah, Eu estava concorrendo a desembargador no Rio de Janeiro numa lista tríplice. E fui pedir apoios, né? Um desses apoios que eu fui pedir foi ao ministro Lélio,
que era o ministro mais novo, tinha recém-empossado, né? E fui pedir ao ministro Lélio se poderia contar com o apoio dele, etc. e tal, e levei o livro de monitoramento, porque era o livro novo que eu tinha em mãos, né? Aí levei para ele. Aí ele olhou o livro e falou: Ih, Dalazen está com um caso desse para julgar, vou dar para ele. E foi assim que a tese do livro foi utilizada Não é no acordo verdade? do ministro Dalazen. Sim, indo agora para um arremate, porque é muito importante para da sua biografia falar da sua ascensão ao TST. Eu queria que você falasse um pouco da sua chegada ao TST, o seu período aí, você ainda está na atividade, e isso sendo uma dos referenciais, um dos pessoas que pontificam no TST. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa sua ascensão à condição de ministro. Rodolfo, eu quando fiz concurso, fiz querendo, com certeza, e para mim foi uma recompensa muito grande eu ser juiz como vocação. Eu compreendi que era uma vocação a partir do primeiro dia que eu exerci a magistratura, eu percebi que era realmente uma vocação que eu tinha. Mas era a época, inclusive, que tinha classistas na Justiça do Trabalho. Não tenho nada contra a instituição classista, quero logo deixar claro, mas apenas a composição da Justiça do Trabalho era desta forma. Eu era presidente de uma junta onde tinha dois juízes classistas, um representante de empregados e outro representante de empregadores. E eu não vislumbrava a possibilidade de ascender ao Tribunal Regional do Trabalho. Para mim, isso era uma achava que não ia chegar. Eu me achava velho, porque eu fiz concurso, eu tinha 35 anos, achava que 35 anos era velho, porque os colegas que fizeram tinham 22, 23, 24 anos, eu tinha 35. Então, eu achava que não ia chegar ao tribunal. Bom, eu era juiz substituto, me tornei juiz titular com 9 meses, porque acabou a instituição classista e eu, em pouco tempo, me tornei juiz titular. Fui para o tribunal, que eu pensei que eu não fosse conseguir, aí já era outra etapa. Tribunal, eu era o 17º na antiguidade, quando ingressei na lista para. é, Quando eu fui escolhido em lista para promoção a desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. E por merecimento, então, eu ingressei nessa lista, fui nomeado pelo presidente da República, na época era o Lula, e passado anos, acho que 8 anos, eu então ingressei em outra lista para o Tribunal Superior do Trabalho e fui nomeado, então, na época, pela Dilma. E como foi esse período? Há quantos anos você está no TST? Eu estou no TST há 12 anos. 12 anos, já é uma vida. Eu fico assim, dito que isso é ainda jovem e ainda tem muito a oferecer a nós. E eu Rodolfo, pensei, olha só, eu posso me aposentar, eu adquiri o direito à aposentadoria integral, se eu não me engano, há 5 anos, né? Há 5 anos eu posso me aposentar. Eu continuo por vocação, porque realmente eu já poderia ter pendurado as minhas chuteiras. mas acho que ainda tem muita madeira para Mas queimar. toda vez que eu vejo essa luta insana contra a justiça do trabalho, de certa forma até irresponsável, Verdade. porque a extinção da justiça do trabalho, eu não sei quais efeitos que poderiam gerar em termos de pacificação, de revolta popular, e também do que fazer com toda essa estrutura, né? Eu acho que isso vai ser muito ruim para o Brasil, em termos de passivo, se isso acontecer.
Nós temos aí uma quantidade muito grande de magistrados, de primeiro grau, de segundo grau, e penso que usar a estrutura da justiça comum a essa época para poder resolver esses assuntos, acho que vai ser uma coisa muito aflitiva. Mas, enfim, isso às vezes faz com que eu pense que eu devia me aposentar, que essa luta não é mais minha, que essa luta deve ser empreendida por pessoas mais jovens, com mais vigor. Mas, de qualquer maneira, estou eu aqui por enquanto. Eu acho que continua lutando numa expressão da música Alive and Kicking. Está aqui, eu acho que vale a pena. E por isso eu temos que pensar o arremate. Eu quero que você diga, meu querido amigo, meu querido confrade, meu querido presidente, quais são as suas perspectivas para o direito do trabalho, para a sua vida, para todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo neste momento? Como disse, Rodolfo, eu sou uma pessoa otimista. O direito do trabalho ele tem início a partir da tecnologia. Ele sempre conviveu com a tecnologia. Era a tecnologia das revoluções industriais, primeira e segunda. O direito do trabalho sobreviveu e demonstrou a sua importância. A mesma coisa aconteceu em 1970, na terceira, 70, 80, na terceira revolução industrial. E a mesma coisa está acontecendo agora nessa revolução tecnológica que nós estamos experimentando. O que nós precisamos encontrar, penso, novas soluções para uma sociedade que precisa ser ressignificada. Nós precisamos pensar, daqui para frente, em novas formas de inserção social. Novos objetivos, novos meios de desenvolvimento, né? A sociedade, do jeito que ela está, ela já se esgotou. As guerras que estão pipocando estão demonstrando o esgotamento desse tipo de sociedade. Ela chegou aos seus estertores e nós estamos precisando realmente pensar em coisas que possam incluir. Nós temos 46% da nossa classe trabalhadora e também alguns empresários, né, na economia informal. Isso é muito ruim, isso não gera imposto. Por outro lado, essas pessoas são marginalizadas e, no fim das contas, todas elas acabam se servindo da assistência social, que é pior, né? Não contribuem, mas elas acabam se servindo da assistência social, num quadro de completa inversão de valores. Nós precisamos realmente combater isso, precisamos combater o fato de que o trabalhador paga 27,5% de imposto de renda, enquanto o sócio de uma microempresa paga 4% de imposto de renda. Isso é algo contra a classe trabalhadora, muito ruim. Precisamos ressignificar também os sindicatos. O sindicato precisa falar a mesma língua do trabalhador. Ele precisa, primeiro, ter financiamento próprio para poder cumprir seus objetivos. E, segundo, ele precisa ter contato direto com o trabalhador e as mídias sociais de que ele pode utilizar, talvez investindo nisso, seja importante para ele se aproximar do trabalhador, porque é um grande canal de diálogo. O diálogo que o sindicato presta Sem dúvida. para Escrevo aproximar integralmente. empregado e empregador é enorme. É preciso que isso seja incentivado. Perfeito. Meu amigo Alexandre A. Belmonte, meu confrade, meu colega, meu presidente, que honra encerrar este episódio contigo, falando da memória viva da Academia Brasileira de Trabalho. Esta oportunidade de apresentar este programa é algo que dói, toca muito ao meu coração, por a possibilidade de ter e proporcionar à sociedade brasileira e mundial mais informações sobre os nossos confrades. Estou muito feliz e a gente vai arrematar agora, mas eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de dizer a todos e todas que se inscrevam aqui nos canais da Academia Brasileira de Trabalho, acompanhem-nos nas plataformas digitais e você vai ter sempre material renovado
para você compreender a academia, o direito do trabalho, o direito e a sociedade brasileira. Um abraço a todos e todas. Um grande abraço.